Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. O convite da Ana. É ótimo estar nesse espaço, né, que tem uma referência muito grande para Rio de Janeiro, né, no sentido das possibilidades de pesquisa que ele oferece, e da possibilidade da gente passear pelo Rio de Janeiro. O melhor seria que a gente estivesse lá mesmo, né? Mas a gente propõe ir lá depois, né? Aí é uma continuidade dessa fala, uma outra conversa, né, em outro lugar. Né? Eu não sei se vocês viram a exposição, e eu vou tentar dialogar um pouquinho com a exposição para vocês que viram a exposição ou que conhecem o Macedo. Acho que todo mundo de alguma maneira conhece o Macedo, né? Pode achar um chatão também, né? Que leram a Moreninha, né? E há uma relação muito interessante com a Moreninha, né? Ele nunca foi a Paquetá, né? E escreveu a Moreninha, né? O cara é capaz de montar uma ilha imaginária e construir aquelas referências todas, né? Tá certo que ele começou fazendo medicina, né? Depois ele largou de ser médico, né? Mas ele tem uma relação com a coisa da academia e tal, então a Moreninha tem toda essa relação, né? De jovens acadêmicos, etc., né? E o Macedo escreveu 2 livros que têm uma referência muito interessante para essa vivência e a experiência dele no Rio de Janeiro, né? As Memórias da Rua do Ouvidor e Um Passeio pelo Rio de Janeiro, né? Para vocês terem uma ideia do que o Macedo representou, quer dizer, há alguns autores que acham o Macedo uma pé no saco, né? Não tem nenhuma imaginação para os romances, né? O Astrogildo Pereira, que é um comunistão brabo, né? Mas um excelente crítico literário, ele arrasa com o Macedo, só salva os textos dele sobre Rio de Janeiro, né? Para vocês terem uma ideia, o Macedo está vivendo no Rio de Janeiro num período que cobre os anos de 1840 a 1860. Ele morre só na década de 80, mas esse texto que serviu de base para a exposição é um texto que se refere a esse período, os anos 40, os anos 50 e os anos 60, que são anos extremamente importantes para o Rio de Janeiro, no sentido do início de um processo de transformações, né, que vão acabar no final, na reforma de 1903, do Pereira Passos, né, e que prepararam o terreno para uma série de alterações urbanas que já começam a partir dos anos 70, principalmente a partir de 75, quando a cidade se organiza para pensar o seu espaço, de maneira a entender a possibilidade da cidade virar moderna. E virar moderna nesse momento, lembrem-se, era olhar para Paris, né? E ter no Rio de Janeiro um reflexo de Paris. Lógico que isso é muito difícil de construir, muito difícil de fazer. Depois, mais na frente, a gente pode discutir um pouquinho isso. Mas ele está vivendo esse período, né, em que as transformações via Comissão de Melhoramento estão se fazendo. Ao mesmo tempo, ele tem uma referência intelectual muito particular, né, que é o processo de passagem da visão romântica, do romantismo, do primeiro romantismo e do segundo romantismo, do romantismo de Gonçalves de Magalhães, que foi colega dele no Colégio Imperial Pedro II, dava aula de literatura e de filosofia, enquanto ele dava aula de geografia e de história, o Macedo. Macedo era professor, né, do Pedro II. E ele viveu essa tensão toda da ideia, né, de construção da nação brasileira, todo o embate do romantismo. E o Rio de Janeiro, de certa maneira, era o espelho disso por ser a capital. Né? Esse negócio de espelho é complicado, mas eu estou resumindo geral, né? Está ali a professora me olhando. Ela tem um belíssimo livro sobre toda essa história. Eu estou apenas olhando para ela nesse sentido. Mas é meio que um resumão disso, né? Essa discussão do romantismo é importante, porque logo na década de 60 começa um movimento geral em que se inverte um pouco a pergunta, né, que era feita nos anos 30 do romantismo a respeito de projetos para o Brasil, e começa a tentar se entender o que era o Brasil, né? E isso também bate no espaço da cidade do Rio de Janeiro, no sentido de tentar entender que lógicas são essas que estão presentes nessa cidade, né?
É muito interessante olhar para a exposição e perceber de alguma maneira, principalmente na parte daquela parede ali, onde estão os tipos, né, que andavam pela cidade, como a cidade ainda está de alguma maneira presa a um período anterior, que é o período do Debré, não é? As pranchas do Debré, aqui tem uma outra professora também, né, que trabalhou o Debré, né, que está ali, que no Debré trabalhou com comida de rua, né, com as pranchas do Debré relacionadas a esses lances, né, de venda de produtos, dessas relações. O Macedo, de alguma maneira, está na tradição, que era uma tradição importante, de olhar para a cidade e tentar encontrar a dimensão civilizada ou civilizacional do Brasil, que é essa questão do romantismo, né? A ideia de civilização, pensar essa ideia de civilização ainda por essa tipologia urbana que aparece nesse período. Então, o que vocês registram aqui, tanto no sentido dos tipos, quanto no sentido arquitetural, é a tentativa de dar forma a uma cidade para ela perder a sua dimensão colonial. É lógico que os historiadores, né, são chatos às vezes e ficam dizendo, né, que a cidade só deixa de ser colonial lá com a Reforma Passos, né? Mas a cidade há muito tempo que já não era colonial. Né? Não importava a forma, né? Havia um espírito de mudanças que está basicamente vinculado aos anos 60 do século XIX, aos anos 70, em que a explosão de ideias da geração de 1870, né, que é a geração de Silvio Romero, Euclides da Cunha, Machado um pouco daquilo que é o atraso do Alencar, né, de todas essas pessoas que vocês já leram e já acharam chatos, né, algum dia, quando alguém mandou vocês lerem os livros do Alencar, etc., né, todos esses caras que vocês leram, eles estão presentes aqui nesse rebu todo da cidade, né? Você tem uma atenção especial para aquilo que está correndo lá fora, né? Que é basicamente a obra principal, né, da Reforma de Paris, do Haussmann, né, que cobre exatamente a passagem da primeira para a segunda metade do século XIX, né, e que é tomada como referência maior daquilo que é uma cidade civilizada, né? Paris, capital do século XIX, né, como Walter Benjamin, né, apresenta nos seus textos, né? E o Macedo está exatamente nessa passagem, né? Ele é um pouco diferente, eu vou fazer uma comparação do João do Rio, né? O João do Rio olha para a cidade a partir daquele que a habita, no sentido da forma ser resultado desse pensamento, né? E por isso ele bate tanto de frente com um monte de gente, né? Evidentemente que o João do Rio é um flaneur, o Macedo não é, né? O Macedo é um aristocrata e quem já leu o livro sabe, ele vai pegar casinhos, né, do Frei, do padre tal, do governador tal, porque essa é a história desse momento. Ele também participava do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então ele está trabalhando o tempo inteiro com uma visão de cidade, né, diferente daquela que às vezes aparece aqui. É lógico que tem coisas muito interessantes, tipo, por exemplo, esse platô, né, do passeio público, que a gente não imagina como o passeio público tivesse um platô, né, que pudesse funcionar como possibilidade de abertura para se ver a Baía de Guanabara, e onde tinham duas pirâmides importantes, né, uma Saudades do Brasil, a Saudade do Rio, e a outra o Povo do Rio, né, que é um jogo do mestre Valentim no início, quando ele fez a primeira proposta, ainda no século XVIII, para a organização do passeio público. Então há um sentido meio aristocrata, principalmente nessa região, que é um segundo momento de tratamento dele, né? Ele vai tratar principalmente da região da Praça 15, né? E na Praça 15 ele vai fazer uma enorme digressão sobre a importância do que ele chama de Palácio Imperial, né? E que nós chamamos do Paço, né, Imperial, né? Ou Paço dos Governadores. Então ele faz uma análise, ele faz uma digressão mesmo, né? Porque é uma coisa mais descritiva daquilo que é essa visão, né, de quem olha para a Baía de Guanabara, da Praça 15, né, e ele faz toda uma análise do entorno. E o entorno está basicamente coberto por igrejas, né? O importante do livro dele é que você consegue recordar
de determinadas presenças na cidade que hoje não existem mais, né? Tipo a igreja de São Pedro, a igreja de São Joaquim. A igreja de São Pedro, ela ficaria... vocês conhecem o Rio de Janeiro, não? Porque são daqui, né? Ela ficaria ali entre a Miguel Couto, que é a Rua dos Ourives, desse lado, e a Miguel Couto do outro lado. Aquela rua que é o negócio da sardinha, do Beco das Sardinhas e tal, né? A igreja de São Pedro ficaria no meio da Presidente Vargas, né? Ali, porque ela foi derrubada exatamente para fazer a obra da Presidente Vargas, né, para a construção da avenida. E a igreja de São Joaquim, que ficava próximo ao que hoje é o Pedro II, né? Então, são duas igrejas importantes que ele relata, né, a presença delas, e que vai a outra igreja que ele também fala que não existe mais, está toda modificada, Nossa Senhora do Parto, não é? Que tem hoje, ele fala do recolhimento do parto, que pegou fogo, tem uma história toda no livro com relação a isso, mas ele faz essa digressão sobre esse espaço, que é o espaço, na verdade, da Praça 15, incluindo o Morro do Castelo, fazendo referência aos jesuítas, todo esse quadro. Então, é uma produção sobre a cidade que tem uma solenidade aristocrata, não é? Alguma coisa que bate muito forte naquilo que é a referência religiosa da cidade, como se a cidade fosse o tempo inteiro uma referência sacra, né? É o sagrado que está em pauta no Macedo, né? Não aquilo que é o laico do Rio de Janeiro, né? Aquela materialidade mundana, mundana no sentido do século XIX, tá? Mundano é o que não é espiritual, etc. Era uma coisa meio mundana, meio vinculada a essa vida mais da boemia da época, né? Que era completamente diferente da de hoje, né? Pouco ele fala das confeitarias. A Kassler, ele toca e chama de Boulevard Kassler, né? Por conta da relação da presença francesa. Então, ele toca muito pouco naquilo que é a vida cotidiana fora lá desse espaço sacralizado do Rio de Janeiro. É como se ele tivesse, de um lado, defendendo aquilo que é a tradição de uma capital, e de uma capital que junta nela mesma uma série de tradições, não é? E ele ocupa esses espaços arquitetônicos, tipo o Paço, ou quando ele fala da Igreja da Glória, para você observar como essa cidade está se movimentando naquilo que hoje a gente chamaria de mobilidade, né? Ela está aumentando a sua condição e a sua presença, mas tem muito pouco do habitante, né? Tem muito pouco das pessoas que estão aqui. Às vezes ele faz uma referência ao Bidu, que é um escravo, que levava não sei o que lá, dá alguns exemplos, mas na maioria das vezes ele faz isso. Então, esse é o primeiro espaço importante. É lógico que na análise desse espaço, ele faz algumas observações interessantes sobre o Morro da Conceição, né, que é um morro especial, né, naquilo que se refere a esse ambiente do porto da cidade, né, é uma das elevações do Rio que fazem o Rio parecer, às vezes, com as 7 colinas de Roma, né? Só que aqui só tinha 4, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma relação interessante, né? Nesse sentido, vale a pena você olhar para isso. Também foi construído em cima de 4, o Morro do Castelo, o Morro de Santo Antônio, né? O Morro da Conceição, junto com os Bentos, e o Providência, aquele paredão todo, que ainda hoje existe, né? E que é engraçado que ele continuou, né? A cidade se desenvolveu para a área sul, e o paredão ficou. Ninguém derrubou Providência, ninguém derrubou o Morro do Pinto, né? Ninguém derrubou Conceição. Derrubaram o Castelo, né? Derrubaram o Santo Antônio, derrubaram na outra direção, né? E evidentemente que esses, né, Gilmar, também produziam um obstáculo aos miasmas, né? Como os outros. Miasma é uma ideia que está presente no Rio de Janeiro durante esse período, para determinar, de alguma maneira, o processo de produção de epidemias na cidade. Antes do Instituto Pasteur, antes de desenvolverem todas as pesquisas sobre bactérias e vírus, a ideia que havia pela podridão dos pântanos da cidade, principalmente na área próxima ao Campo de Santana, o que hoje é o Mangue, os gases, né, saíam e associados às pessoas, seja no sentido
da vida complicada de um cortiço, seja mesmo na referência radicalmente racista de achar que a cor negra, né, o negro africano atraía por si só, né, os miasmas, e no contato com a pele negra eles produziriam uma série de eflúvios negativos que acabariam levando as pessoas, né, a ter essas doenças, essas epidemias. Então, é uma época em que toda a ideia de civilização que está passada no Macedo tem um contraponto. Tá? E, evidentemente, que o Macedo não olha para esse contraponto. O contraponto aparece no livro dele como a negatividade daquilo que ele imaginava ser a civilização, tá? Que era basicamente igrejas, colégios, recolhimentos, tudo aquilo que de alguma maneira representava uma relação mais direta com as obras que ele imaginava como obras públicas, incluindo evidentemente o aqueduto, né? Lá do Gomes Freire, todos aqueles que viraram ruas na Lapa, né? Que são os governadores, né? Resende, Gomes Freire, né? Lavradio, todos eles. Os da Reforma Passo viraram viadutos, né? Viraram viadutos e avenidas, cara, não é? Paulo de Fronten, Bicalho, todos eles viraram outra coisa diferente. Os outros viraram isso, né? Viraram ruas na Lapa e tal. Quer dizer, tem uma história também com os nomes legais nesse negócio. O segundo objeto de análise dele é o passeio público, né? A região do passeio público, a região hoje da Lapa, da Cinelândia, do chamado Campo da Ajuda, né? Das proximidades do Morro do Castelo, que evidentemente ele vai celebrar como sendo o primeiro momento importante de organização da cidade, quando o Mendes Sá, depois da morte do Estácio, transfere a cidade lá para cima para o morro, né? Trabalhando numa perspectiva tradicional daquilo que era o modo de trabalhar a cidade proposto pelas ordenações filipinas e pelo próprio jeito ibérico de pensar a cidade, né? Uma cidade capaz de olhar o seu entorno e por isso mesmo se defender. Então, ele faz uma referência a esse movimento de construção de cidade próprio desse partido, né? Que está envolvendo essa lógica ainda europeia e principalmente portuguesa, e vai mostrando como a cidade se espalha para uma outra área que não é a área tradicional, né, daquilo que é a Praça 15. Ele não percebe que está se criando uma outra centralidade para o Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês estão entendendo isso, né? Quer dizer, a base da cidade passa a ser a Praça 15 por causa do porto, né, etc. Mas está se criando uma outra centralidade na medida em que a cidade avança via Campo de Santana, Campo da Aclamação, evidentemente no segundo reinado já, e ela se expande também em direção àquela área, que é a área do passeio público, para começar a avançar por uma região que era uma região agrícola, do Flamengo, das Laranjeiras, por causa da água, que descia ali do Rio Carioca, etc. E isso vai acabar fazendo com que haja uma expansão para essa região que vai tomar toda a área do hoje até Botafogo, até o Pasmado, né, até o Morro do Pasmado, e vai abrir caminho para a Lagoa, pelo caminho velho e pelo caminho novo, Senador Vergueiro e Marquês de Abrantes. Então a cidade está se expandindo nessa direção. Evidentemente que ele não toca em nada de praia, não é? A gente tem uma ideia de praia muito diferente, né? Porque a gente convive com a praia o tempo inteiro. Nessa época, ninguém se aventurava no mar, porque a pior morte que podia ocorrer era o afogamento, né? Porque você sabe que vai morrer e não tem jeito, não é? Era uma coisa assim, barra pesada, né? Então, nesse momento, não se fala de jeito nenhum na praia, embora já existisse, claro, desde Dom João, né, a ideia de que o mar resolvia todos os nossos problemas, né? Minha avó dizia que se eu tinha um cascãozinho, que se eu entrasse na água melhorava, que o cascão ia embora, né? Porque amolecia a pele, tá? Essas coisas da minha avó. Salve minha avó. Era legal. Então, essa relação com a praia, ele nem de longe toca, né? Ele olha o mar, olha a Baía de Guanabara, e é como os portugueses imaginavam, né? É uma correspondência da terra, é um espaço anexado à terra. Né? No período
do Macedo, que ele trabalha o livro, a Baía de Guanabara já não pertence à cidade, né? Ela já está caminhando no sentido daquilo que é a Constituição, mais tarde do que hoje a gente chama Baixada, né? A partir da vinda de Dom João para cá, a cidade se move no sentido contrário àquilo que é o processo de interiorização via Baía de Guanabara. Tá? Porque é lógico que a partir do momento em que a cidade vira, além de capital da colônia Brasil, para depois mudar, ela é também a capital do Império Português, né? E em sendo a capital do Império Português, ela está substituindo Lisboa. E por isso há uma notação específica com relação a ela de ser chamada Nova Lisboa. O Rio de Janeiro, Nova Lisboa. Porque ela está diretamente vinculada à Europa. É lógico que para poder garantir a subsistência da própria família real e de tudo aquilo que é a ação deles, no sentido de um processo de interiorização, porque exatamente nesse momento, tudo que está em volta dele está virando república, né? Tudo aquilo que era América Portuguesa está se transformando. E evidentemente que eles tinham medo de um país que era territorial também sofrer esse processo, né? Então eles vão criar mecanismos de interiorização que vai incluir todos aqueles viajantes que falam do interior, né? Que tem uns aí também representados na exposição. Então tudo aquilo que são os caras que interiorizam a ideia da própria capital Rio de Janeiro como o comando principal desse processo e também o avanço da economia brasileira em direção ao café via Vale do Paraíba, né? Crescimento na direção do Vale do Paraíba. Então é um espaço completamente novo, mas que ele não toca, né? No caso da praia, evidentemente que nem imaginar que ele tocasse, porque ninguém ia à praia para se divertir, né? Então tem esse lance também importante. Então há uma cidade no Macedo que é uma cidade, primeiro aristocrata, tá? Com um aspecto nitidamente sacralizado, tá? Com um envolvimento basicamente religioso mesmo naquilo que se refere às festas. Tá? É uma cidade que tem pouca experiência daquilo que é o seu cotidiano. É um cotidiano já pré-definido, tá? Como um modelo de civilidade, de civilização, basicamente relacionado àquilo que são as tradições de fora. Tá? É difícil o Macedo se preocupar com alguma coisa que seja mais, entre aspas, carioca. Tá? Quer dizer, é uma vivência interessante, porque ainda não nasceu a ideia de uma referência de cultura que possa se colocar na contramão da ideia de civilização. Está ali a professora. Não é? Mais uma vez a referência a ela, por conta dessa dimensão. Quer dizer, a gente podia, na verdade, ter nesse momento pensadores ou cronistas como o Macedo que pensassem numa alternativa de conteúdo que fosse trabalhada pela cultura e não pela ideia de civilização. Tá? Porque tínhamos à mão uma experiência que não era a experiência francesa, era a experiência alemã. Tá? E podíamos ter esse jogo. Vamos até ter. Essas coisas vão se chocar de alguma maneira. O romantismo com essa experiência liberal, francesa, pós-revolução, etc. Mas o Macedo pouco toca nisso, ele ainda fica numa referência muito aristocrata, no sentido daquilo que eu chamaria de uma dualidade de cidade, né? O que o Macedo não enxerga é que ao lado dessa cidade aristocrata existe uma outra cidade, que não é a capital, que não é a corte, mas que é a Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o lance mais interessante para a gente tentar acertar um pouquinho essa dimensão crítica sobre o Macedo. E outros também. Quer dizer, dificilmente esses caras que estão no século XIX, eles conseguem pensar essa cidade a partir de uma referência que não seja a radicalização da oposição, né, entre escravo e homem branco, entre europeu e africano escravo. Né? Quando, na verdade, o que a gente percebe, principalmente a partir dos anos 40 e mais especificamente dos anos 60, é que você está construindo, né, você está vendo caminhar duas cidades que são diferentes na prática, que se cruzam, que estão na fronteira, que se mexem, que trocam, né, mas que mantêm uma referência de diferenciação. Né? A cidade dos escravos, a cidade dos negros africanos, a cidade dos homens livres pobres, a cidade de todos aqueles que não estão na corte.
Então, se você olhar para o Rio de Janeiro na época do Machado, é porque Machado é meu grande problema, é o Machado. Problema não, eu adoro Machado. Então, o Machado está aqui meio me perturbando como um fantasma para eu falar dele, mas eu não quero falar dele. Mas são essas duas cidades que estão se movimentando no mesmo espaço. E o Macedo não consegue enxergar que essa cidade, essa outra cidade, tem uma dinâmica que dá movimento a essa mesma. É só pensar a questão da comida, né? Como essa troca, e aí a outra professora ali que fez um trabalho sobre comida de rua, trabalhou com a cidade dos escravos, na forma de produção de comida dessa referência dos escravos e da outra cidade, da corte, né? Trabalhando essa relação exatamente porque essa é a percepção que hoje a gente tem do Rio de Janeiro, né? Ela é uma cidade, não é uma cidade dual no sentido de uma dicotomia, mas é uma cidade que troca tanto na referência cultural, né, que há um aprendizado legal que pode ser percebido na própria ideia da miscigenação, né? Só que a miscigenação como comando da Igreja Católica é o inverso, né? Os negros é que fizeram o favor, né, de fazerem as suas divindades virarem São Jorge, Santa Clara, etc. Quando na verdade é o contrário, né? Há uma belíssima dissertação lá no programa da PUC de uma menina que examinou as igrejas ali do que hoje a gente chama Saara, região do Saara, e ela fez um mapa das igrejas e toda a igreja tinha do lado um terreiro. Não da igreja, que o terreiro podia ser da igreja, né? Afinal de contas, o terreiro de Santana era da igreja de Santana, que hoje nem está ali, né? A igreja de Santana está longe, né? Na frente dela tem o Arquivo Nacional hoje, a antiga Casa da Moeda, ali no meio, né? Mas aquele campo todo de Santana era o campo da igreja. Mas terreiro no sentido de terreno mesmo, né? Da referência ao candomblé. E ela fez um mapa em que mostrava essa tensão o tempo inteiro e essa mistura que podia ser agradável ou não. É só vocês visitarem a igreja do Rosário de São Benedito, não é? Que é uma igreja central, né? Porque você anda pela Rua do Rosário e esbarra nela, né? Porque ela está na Rua da Vala, hoje uruguaiana, né? Aquela rua mais larga do Rio de Janeiro, né? Ela está bem em frente ali. Você olha lá do fundo da Rosário, vê a igreja, né? E ali tem uma mistura de ordens religiosas, porque todas as igrejas tinham disputas internas, a não ser as igrejas que eram de ordens específicas. Porque a política se dava também por aí, né? Se a procissão não passar na minha rua, o cara que organizou está morto, né? Que nessa época era isso, né, cara? Se vocês são tementes a Deus, a procissão do Espírito Santo não passou na sua porta, cara, quem é o culpado disso? Você perdeu prestígio, né? Então tinha esse jogo todo entre religião e política o tempo inteiro. Mas havia também essa ideia que eu quero passar para vocês. Ele não enxerga essa dualidade, né? Duas cidades que se movimentam no mesmo espaço e que têm interesses distintos, né? Formulações de futuro também distintas. E são essas contradições que marcam a peculiaridade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é peculiar em tudo, né? Eu sempre digo, e as pessoas olham para mim estranho, né? O Rio de Janeiro tem uma dupla fundação, e a única cidade que tem isso. Ela é francesa e portuguesa ao mesmo tempo. E agora a gente acabou de escrever um livro sobre a Colombo, né? E a Colombo é um português, o Lebrun, né? Que construiu a confeitaria que é francesa, pô. Então, a relação entre França e Portugal, ela está o tempo inteiro presente e a gente podia pegar mais exemplos com relação a isso, né? Milhões de exemplos que remetem para essas dualidades que o Rio de Janeiro tem e para as suas peculiaridades, né? É lógico que a história do Rio de Janeiro para a gente é sempre um enigma, né? Nós estamos no Rio de Janeiro e não sabemos da história dela, porque éramos a capital, não é? Então, como é capital, falar do Brasil é falar do Rio de Janeiro. Não, então não precisa falar dela. E isso atrapalhou enormemente a gente, né? O Gilmar está aqui, que estudou feiras, não é? Que é um negócio ultra interessante, próprio do Rio de Janeiro, né? E a gente fica buscando elementos que possam mostrar onde as coisas estão, né? A UERJ é a única universidade que tem no curso de História disciplinas chamadas de Histórias do Rio de Janeiro.
Não é? É um negócio meio absurdo, né? Porque além de capital, éramos cosmopolitas, né? Como os cosmopolitas. Estávamos olhando o mundo sempre, né? O nosso umbigo estava fora. Afinal, nossos jornais eram o Globo, o Jornal do Brasil, não é? Não era o Estado de São Paulo. Nem... Essa megalomania é baba. É o carioca que complica a vida nesse sentido. Então era muito difícil você pensar uma coisa que fosse da especificidade do Rio de Janeiro, né? Alguma coisa que contivesse uma história contada a partir do Rio de Janeiro, a partir dessa cidade que estava por baixo. E isso, é lógico, tinha a ver com essa dualidade, né? A corte e a cidade. Se alguém fez história, ou estudou uma vez história, o cara fala da corte, né? No século, não, o cara fala da cidade, fala da corte, a cidade que se dane. Né? Aí quando aparece Chiquinha Gonzaga e tal, o cara fica, tinha maestrina, pô, que legal, né? Quando aparecem esses tipos que fogem à regra, as pessoas ficam meio sem entender e trabalham sempre com a ideia da exceção, né? Quando na verdade é o contrário. Eles são a regra. Né? A cidade é uma cidade negra, durante quase todo o século XIX. E a gente tinha um escravo que também, por conta dessa relação, era diferente, não é? A maioria dos escravos do Rio de Janeiro, a escravidão urbana do Rio de Janeiro, né, era marcada pela ideia do escravo de aluguel. Né? Esse escravo de aluguel, ele circulava pela cidade, o que significa que ele ouvia as conversas, né? Que ele intermediava as coisas, que ele participava ativamente da vida da cidade. E isso fazia com que houvesse um movimento de incorporação contínua dele. E isso, evidentemente, o Macedo não tem, porque ele não está interessado nisso. A visão do Macedo é a visão meio vinculada à ideia de um europeu, né? Que fala do Rio de Janeiro e que tem medo da selvageria do Rio, às vezes, né? Das áreas de selva do Rio de Janeiro. Ele fica meio preocupado com isso, porque ele é um cara que pensa a ideia de cidade a partir de uma referência, que é a referência do urbano, sem entender que a cidade já possuía, desde esse período, um fenômeno urbano. Veja, falar do urbano e de cidade é diferente de falar de fenômeno urbano. O fenômeno urbano aparece no momento em que você olha para a cidade e diz, pô, tem uma gente sem casa, tem um monte de gente na rua, quando você começa a falar disso. Né? E o Macedo perde um pouco porque ele trabalha com a rua. E a gente sabe que o Rio de Janeiro é a cidade da rua, não é? Das ruas. O João do Rio encaminhou isso de maneira clara. E nós gostamos de estar na rua, não é? Não? Gosto. Daí a saideira demorar às vezes mais tempo do que a sua presença no botequim. Até porque você tem que inventar uma história para contar em casa, né? Então a saideira vai longe por conta disso, né? Então o Rio de Janeiro tem essa marca, né? Essa ebulição de coisas que estão na rua. A gente vive a dimensão da rua. Até o Machado, né? Que está falei no Machado, né? Até o Machado que está olhando para dentro de casa, né? Está falando da casa, ele está olhando a rua. O João do Rio nem precisa falar, né? Ele está na rua o tempo inteiro. Né? Aí ele está vagabundeando com inteligência, que é a marca do carioca. Carioca vagabundeia com inteligência. Sem inteligência não é nada. Né? E o João do Rio dizia, vocês terem que vir aqui e não virem, ficar ali bebendo, mas não se arrepender de não ter vindo, porque aí não tem graça. Não é igual os alunos, matar a aula, ficar no Pires ali, o pessoal da PUC, que fica no Pires, e depois ficar preocupado. O que será que deram na aula, não sei o que lá e tal, e pegar um caderno do outro e tal. Aí não tem graça, você não viveu absolutamente nada. Carioca é diferente. Não é? Tem que aproveitar tudo que está ali na frente dele, né? Viver essa ebulição de coisas, né? O roda-moinho absoluto de coisas que giram em torno da gente, né? Sempre sabendo que o acaso vai nos proteger, já dizia o Chitão. O acaso protege, né? E nós, cariocas, somos protegidos pelo acaso, né? De alguma maneira. Então, esse desdobramento da questão do Macedo é para vocês terem uma ideia de como o Rio de Janeiro é, né?
essa dimensão dual de cidade e tensões, que são as marcas do Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Macedo criou um espaço interessante para os cronistas que vieram depois dele, né? Incluindo o Machado, de alguma maneira, né? Machado é um cronista da cidade, sem sombra de dúvida, né? E é um cronista extremamente importante, porque não é um cara que se preocupe apenas com aquilo que é o cotidiano, mas ele o tempo inteiro está pensando a cidade, né? Está pensando o que ele é, e por isso o Machado é uma pessoa tão competente na percepção das mudanças que a cidade está sofrendo, né? E principalmente da captação das mudanças intelectuais que a cidade sofre, né? Com a criação de uma geração nova de intelectuais que vão pensar a cidade o tempo inteiro, né? Na época do Macedo, ainda quem conduzia a cidade no sentido daquilo que a gente pode chamar, né, de urbanismo, entre aspas, né, eram os médicos sanitaristas. Na história do Rio de Janeiro, há um momento em que a possibilidade de ver, né, as mudanças urbanas do Rio de Janeiro estão coladas na figura do médico sanitarista, que está interessado em proteger o habitante da cidade daquilo que são as pragas e epidemias que podiam advir de uma cidade tropical. Por isso eles diziam, olha, é melhor morar mais alto, Santa Teresa. Né? Por isso os ingleses foram para o Alto da Boa Vista. Né? E os escravos também, espertamente, né? Foram para o Alto Leblon, que é muito mais legal. Né? No ônibus aqui, eu estava vindo, aí vi que tem um prêmio Camélia da Liberdade, né? O negócio de ancestralidade e tal, eu vi só hoje. E é legal, né? Porque a Camélia passou a representar essa outra cidade. Né? E foi legal porque aquela cidade da corte deu à princesa Isabel camélias bordadas no sarau das casas dos aristocratas, né? Camélias de pano. E os outros entregaram à princesa Isabel camélias naturais, né? E esse contraste é o contraste das duas cidades, né? Se tivesse uma simbologia, era uma camélia artificial e uma camélia natural, que representariam esses dois interesses que estão aí presos na cidade, né? Eu não sei se eu tenho que falar mais, eu falo muito, tá? Eu não sei se eu tenho que falar mais, para vocês poderem falar também, né? Afinal de contas, aqui fecha 8 horas, tá? E a gente, se deixar falar, a gente vai. Gente, muito obrigado. Brincadeira, desculpa, é brincadeira. Quando você começou falando que o Macedo escreveu sobre Paquetá, ele nos fez, né, imaginar Paquetá e ver Paquetá, sem nunca ter ido a Paquetá. Eu fiquei me perguntando assim, às vezes eu leio esses textos dele e fico me perguntando, nossa, será que ele andou por esses lugares mesmo? Tem um tanto de imaginação essa construção dele da cidade, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre a imaginação e a construção de um imaginário também, de uma representação de cidade. Né? O Macedo tinha um lance interessante que disfarça um pouco a resposta à pergunta, se ele andava ou não, porque ele lia tudo que tinha a ver com história. O Pizarro, o Baltazar da Silva Lisboa. Então ele conhecia uma cidade via os anais e os textos do Pizarro, Memórias sobre o Rio de Janeiro. Então ele tinha um conhecimento porque ele dava aula disso. Né? Então ele tinha esse conhecimento. Então você nota, às vezes, no livro, a inclusão de um debate, de um conhecimento ultra fino, né? Ultra refinado do padre, da Jacinta, que veio não sei o que lá, que criou o convento de Santa Teresa das Carmelitas, tem um monte de coisa. Assim que você nota que aquilo é alguma coisa que veio do Pizarro, e ele cita muito o Pizarro, né? Veio do Baltazar da Silva Lisboa, que ele fala do incêndio da Câmara, né? Sumiram todos os documentos, é o Baltazar, né? Organizou tudo de novo, então ele fala muito disso. Então há uma parte que tem um peso relacionado àquilo que é o métier dele. Né? Ele era um professor de História e Geografia, né? Do Brasil, e o Brasil era a capital nesse momento. Né? Então isso coincidia legal. Do outro lado, há um certo imaginário produzido por ele, que é o imaginário aristocrata, né? Desse homem que passeia, né, com um terno inglês,
né, pela cidade, mas o passeio dele é um passeio é um passeio interessado. Porque ele às vezes diz assim, vou à igreja de São Pedro, mas não vou pela Rua da Vala. Não é? Vou até a Rua dos Ourives, pegar não sei o que lá. Quer dizer, ele traça um caminho que não é o da linha reta, e ele mesmo fala isso, né? E ele faz esse para dar conta no livro da cidade. Então, ele quer o tempo inteiro que a gente perceba que há uma materialidade no texto dele que permite que você veja a cidade. Mas é lógico que ali tem uma cidade imaginada por ele, né? Aquilo que é uma cidade que não é real, né? Embora ele não esteja fazendo literatura, né? Ele é um homem da literatura. Então ele está produzindo uma cidade que não chega a ser ideal, mas é uma cidade irreal. Porque eu não acho que ela é ideal, né? Que não tem nada que possa se aproximar da ideia de cidade ideal. Mas ele formula uma cidade que não é aquela que você vê no real, né? Ela tem uma... Às vezes me dá a impressão engraçado, vou falar isso, quem leu Macedo, me desculpe. Às vezes dá a ideia de que ele está falando de uma cidade de dentro de casa. Não ele dentro de casa, mas a cidade que ele fala está dentro de casa. Não é? Tanto o fenômeno dos padres que iam para lá, faziam isso, a forma é uma forma só de desenho, né? De linhas, porque ele está muito mais interessado, fofoca mesmo, né? Você lê o livro, sabe disso, né? Um monte de fofoca que aparecem ali, da Jacinta, não sei de quê e tal, que são as histórias contadas naquela época, né? Essas são as histórias dos nobres, a história de heróis, a história dos governadores. Né? Ele está num período em que a disposição do cronista é fazer uma história quase que oficial. Né? Então ele está respondendo por uma história da cidade que é quase oficial, né? Na contramão disso.